O seu relacionamento mudou depois da chegada do primeiro filho? Pois saiba que você não está sozinha. Estudos mostram que 25 em cada 100 casamentos acabam antes do filho completar 5 anos. É a chamada crise da cegonha. Mas este episódio está cheio de amor, afinal de contas estamos no mês dos namorados. Nós vamos aqui estender o divã e falar um pouco, trazer um caso que deu certo, está dando certo, e uma especialista para falar o que fazer para viver o só love na vida, apesar da maternidade. Exatamente. É possível isso? É super Mães de Jundiaí. possível. Não posso dizer por experiência própria, mas a gente tem uma experiência própria aqui para falar por Temos. nós. Deixa eu apresentar as Por favor. convidadas. Nós estamos recebendo hoje a psicóloga e terapeuta de casal e também de família, a Sandra Regina Barbosa. Muito obrigada pela sua presença. E a sempre love, a Thaís Caetano. Falei certinho? Sim, certinho. Prazer estar aqui. Mantém a maternidade e também o casamento em dia? Podemos dizer assim, Pretendo, né? É o objetivo. Mas você tem conseguido cumpri-lo, né? Tenho. São 12 anos de casado? 12 anos de casado, já. Existe receita? Não é a palavra certa? Como que... Manual? Manual, bula? Olha, eu acredito que bula não exista, né? Mesmo para maternidade não existe bula, na verdade. A gente aprende a ser mãe na raça e aprender a ser casal. Um casamento ele é construído dia a dia. Também é na raça, ali. E eu acho que o ponto principal para um casamento dar certo é o respeito. O respeito, a empatia de um se colocar no lugar do outro, né? Eu acredito que seja ali o meu ingrediente secreto. É isso mesmo, Sandra? Você incluiria aí mais algum outro ingrediente? Incluiria o diálogo, né? O diálogo é importantíssimo. Então, o respeito é primordial, né? E o diálogo. Mas, geralmente, quando se tem o respeito, se tem diálogo também, né? Porque aí a gente pode ficar à vontade para dizer o que quer, o que pensa. Então, assim, é importantíssimo sempre que o casal diga um para o outro o que sente. Isso é importantíssimo, né? Para que possam existir aí os acordos, né? O equilíbrio. Agora, um passarinho verde me contou que na comunidade esse assunto sempre bomba. É verdade? É verdade, a Thaís pode falar também, para não me deixar mentir. É verdade. Mas o assunto, questão relacionamento, seja com o marido, seja com um novo relacionamento, é um assunto que está muito em volta da mulher, de uma maneira geral, mas da maternidade principalmente. Porque como você falou no começo, né? Após a maternidade, cria uma relação diferente aí com o seu marido, com o seu parceiro, né? Então, assim, acredito que foi como a psicóloga falou. É importantíssimo a gente ter o diálogo. A gente conversar sobre expectativas, né? Sobre o que você espera daquela pessoa e o que ela pode esperar de você. Enfim, essa troca é sempre muito essencial, né? Sim. Agora, Thaís, você falou bonito aí. Agora, de repente, tem uma mãe lá no grupo que tá te ouvindo, tá falando assim, tá bom. Agora, eu tenho 3 filhos, um chora, outro pede uma madeira, o outro cai na cozinha, e como é que eu faço? Como é que ela faz? Faz assim mesmo. Com um chorando, com o outro pedindo uma madeira. Gente, sempre vai ter um filho, daqui a pouco são os netos... Não é? E se a gente deixar para depois, sempre para depois, nunca vai acontecer. Nunca. E eu acredito que, assim, o maior problema das mães, que eu percebo hoje, é esperar o dia perfeito. E não existe dia perfeito. Você fica ali esperando o dia perfeito, a oportunidade perfeita. Porque o dia que nós tivemos um momento a 2, que eu for sair só com ele... Não tem. Esse dia, ele pode chegar, ele pode existir, sim. Mas quando ele chegar, ele é lucro. Você vai deixar de viver até chegar o dia perfeito. Então,
Em casa, a gente procura aproveitar as oportunidades que surgem, que existem para estar junto. E nem sempre o estar junto é só o sexo, sabe? É se curtir mesmo. E até postei. Não sei se você viu meus stories. Eu falei assim, gente, hoje eu vou postar o que a gente faz de melhor na cama. Eu vi. Maravilhoso. A gente comeu uma pizza de Doritos, que a gente tava morrendo de vontade. Olha que legal. Não, ela postou mostrando a cama aí, a né? Cama, sim, o que a gente faz de melhor na cama. E era o que a gente tava com vontade de fazer naquele momento. Às vezes estão ali jogando videogame, brincando, distraídos. Acabou de sair do banho. Gente, aproveita a oportunidade. Se a depilação tá em dia ou não, isso é o que menos importa. Se tá de batom ou não, se tá de perfume ou não. Porque para a mulher isso é muito importante. A estética, se sentir bem, se né? sentir bem. E para mim isso foi muito importante por muito tempo. E o momento que meu marido falou assim, olha, eu não quero batom, eu não quero esmalte, eu não quero perfume, eu quero você. Eu falei, opa, pera aí, tem alguma coisa errada. Ou muito certa. Ou muito certa. Ele tá certíssimo. Se ele me quer, opa, peraí, eu tô aqui. Né? Você tá ali, né? Não precisa aqui. De todo isso emperequetar todo pra poder atrair. Ele é teu marido, ele quer você. Da mesma forma que eu não preciso fazer só pra ele. Eu posso fazer só pra mim. O dia que eu quero, eu posso fazer só pra mim. Nossa, mas vai de batom e de escova no mercado pra quê? Pra mim. Porque eu preciso, eu quero. Sim. Eu posso fazer pra ele? Posso. Mas também posso fazer pra mim. E deve. E devo. Exato. Agora, Sandra, eu usei aqui no início a tal da crise da cegonha. Mas não é muita responsabilidade culpar o fim de um relacionamento numa criança? Sim, sim. Porque não é só isso, né? É que, geralmente, as pessoas precisam encontrar um culpado, né? Quando algo não dá certo. E aí é sempre mais fácil culpar o outro do que eu olhar para mim e ver aonde que eu estou errando, né? Não, de fato não, não é só isso. Claro que já deve existir outras coisas, né? Se você conversar com um casal aí que se separou depois que veio o filho, né? Se a gente for a fundo, você já vai ver que a coisa já vinha vindo lá de trás. O filho foi só o pingo no copo cheio, né? Mas não, é muita responsabilidade, sim. Claro, a gente até costuma dizer que, assim, quando o casal se casa e vem o primeiro filho, é a primeira crise, né? Porque é sempre difícil. Porque é mais uma função, entendeu? É mais um papel, né? Então, assim, eu era a esposa e ele esposo. Agora eu sou esposa e mãe. Ele é esposo e pai. Então, percebe que vai acumulando atividades, funções mesmo, e isso pode gerar uma crise, né? Mas nada que não possa ser resolvido, desde que os dois estejam dispostos a isso. Bom, Mães de Jundiaí é uma comunidade no Facebook fechada e, obviamente, eu não sou mãe, não faço parte dela, mas sou curiosa e jornalista. Quero saber que tipo de dúvida elas têm quando vem à tona esse tipo de assunto. Olha, é de tudo. Desde não consigo sair para ir num cinema, o que faço, como vocês fazem, né? Até questões sexuais mesmo, do tipo... Porque, principalmente no puerpério, né? Logo que o bebê nasce, que é o período mais difícil da vida de uma mãe, e ela pode ser mãe pela primeira ou pela 50ª vez, vai ser sempre o puerpério, vai ser aquele período de dedicação extrema, né? Aquele serzinho. O processo da relação sexual é uma questão muito, muito forte, assim. Tanto no nosso grupo no Facebook quanto no WhatsApp, a gente já debateu muito sobre isso. E ainda assim eu vejo que é um tabu, que as meninas têm um pouco de... Algumas falam com maior propriedade, tranquilidade, não ficam preocupadas com o que vão pensar, mas algumas se travam, né? Elas não conseguem falar sobre o tema. E é importante a gente falar sobre o tema. É importante a gente falar sobre relação com o marido, né? Desabafar. Se não quer desabafar num grupo,
tão grande quanto esse, ou não, né? Ouça as histórias que a gente tem para contar, conversa com o psicólogo. É importante você encontrar meios, né, para se satisfazer de alguma forma e entender o seu processo, o processo do outro e a questão dos filhos estarem ali junto, né? Na casa, se tem rede de apoio, meu conselho é manda um dia, uma noite, vai para um cinema, sabe? Vai fazer alguma coisa gostosa, mas faça, não perca o namoro, não perca isso depois do casamento. Ou mesmo eu, que namoro, né? Não tô com o pai da minha filha, mas eu namoro e a gente tem esse tempo pra gente. É importante isso, né? É super necessário. Sandra, como é que a gente trata isso? No caso da Lívia, ela tem uma história particular, né? Ela é mãe e ela não convive com o pai da Bia. Aí a situação é um pouco mais complicada? Então, tudo depende de como você Trata. administra, né? Não precisa ser. Muitas vezes acaba sendo, mas não precisa ser. Por exemplo, ela tem. Quantos anos tem a sua filha? 9. 9 anos, né? Ela tem contato com o pai. Sim. Então, ela sabe, ela tem o pai, ela tem contato com esse pai, né? E nada impede que a mãe tenha, né, se apaixone de novo e queira ter alguém, até porque ela é jovem, não precisa ficar sozinha, né? Mas tudo depende de como a gente passa isso para os filhos, né? Tem que ser de uma forma natural, de uma forma tranquila, sempre deixando muito claro que o namorado dela não é o pai da Bia. A Bia tem um pai que ela tem contato, que ela vê, aquele lá é o namorado da mãe. É diferente. E claro, né? Esse namorado também tem que ser uma pessoa gentil, tem que gostar da Bia. Não adianta chegar lá de cara feia dando bronca na Bia, Não. Aliás, né? existe um depoimento muito forte da Lívia sobre isso, né? Você quer falar Sim, sobre? podemos. Eu me separei em 2018. Em final de 2019, eu já conheci uma pessoa, comecei a namorar com ela. E passado 1 ano e pouquinho de namoro, tava na pandemia, então tava aquela crise de não se encontra, não se encontra. E dentre vários motivos que ele deu pro término, o que mais puxou pra mim, que eu não conversei mais com ele sobre, foi que a Bia é minha prioridade e por isso não dava pra continuarmos juntos. Quando eu me separei, foi muito difícil pra mim a questão machista minha comigo mesma, do tipo, vou me separar, não eu tenho uma filha, tenho 35 anos, meu Deus, o que vai ser de mim? Vou ficar sozinha, não, né? Você fica naquela luta interna do e agora? Quando eu optei pela separação, eu coloquei na minha cabeça que eu queria estar comigo, que eu não precisava do outro, de alguém, e que se a pessoa quisesse ficar comigo, ela tinha que ficar comigo com tudo que eu vinha de bagagem, com 35, hoje 40 anos de vida que eu tenho, de experiência e de histórias. Então, esse namoro terminou, e quando eu conheci meu namorado atual, a primeira coisa que eu falei pra ele eu tenho uma filha, e ela é a minha prioridade. Então, assim, se for pra começar alguma coisa, vamos juntos, mas saiba que eu tenho uma filha e ela vai ser sempre minha prioridade. Ela depende de mim, ela é menor de idade, enfim, não tem como pedir para eu escolher. Então, assim, esteja bem ciente, né? A gente já tá quase 1 ano e meio juntos, então a gente tá vivendo assim, ele super compreende, ele toca, então às vezes eu tô com a Bia no fim de semana e eu falo, não vou te ver hoje, porque hoje é o meu fim de semana com a Bia. E a Bia arregala os olhos, assim, né? Tipo, ai, minha mãe vai ficar comigo. Como tem vezes que eu falo, Bia, faz muito tempo que a mamãe não vê o Fernando. Vamos com a mamãe? A gente fica um pouquinho lá, a gente vê o Fê tocar e volta. Então, assim, é tudo uma conversa. Para um lado, para o outro. E aproveitar os momentos que eu posso com ele quando ela não está comigo. Ou quando eu tenho com quem deixar. Diálogo que fala, né? Diálogo.
Isso, então, isso é importante, né? A Bia saber que ela tem o tempo dela com a mãe, mas que a mãe também tem o tempo dela com o Sim. namorado. Então, se a gente consegue dividir isso, equilibrar, não tem problema nenhum. O que não dá é para eu não me permitir namorar porque eu tenho uma filha, né? Ou eu abandonar minha filha só para namorar. Não dá, né? Então, mas a gente conseguindo. E é isso. E assim, criança, eles são muito fáceis. Nós é que somos complicados, né? Se você explica, se você conversa, se você diz o que está havendo, eles entendem Sim. e os combinados dão super certo, não é? Então, Combinou com criança, dá certinho. Quem quebra, geralmente, é o adulto. As crianças não quebram os combinados. Thaís, voltando naquela mãezinha que está com uma certa dificuldade, tem uma barreira, porque a gente sabe que também é difícil, né? Existe a culpa às vezes, porque meu filho talvez precise de mim. A gente sabe não, eu não sei. Mas imagino que mãe é um sentimento único, né? Mãe Nossa, é se culpar sempre. É uma culpa, isso que eu É, vou dizer, é uma eterna. culpa Culpa eterna. então, constante. o que você diria para essa mãe, assim? Porque também, vamos lá, né? Uma coisa não anula a outra. Sim. Diálogo. Nós já dissemos aqui Falamos, né? por, né, em várias oportunidades. E os combinados. E também, assim, a questão do... O que você quer para o seu filho lá na frente? Porque os exemplos, eles são tudo. O conselho é bom, mas o exemplo é tudo. E por muitas vezes nós nos anulamos. Ah, porque meu filho precisa de mim, porque meu filho precisa agora. E a gente se culpa. O que eu tô deixando de exemplo pro meu filho? Que ele tem que se anular, que ele tem que se culpar. Eu nunca gostaria de ver nenhum dos meus filhos, tenho 2 meninos, eu não gostaria de ver os meus meninos se culpando, se anulando, né? Então, não se culpe, não se anule. Eu sei que é difícil, mas assim, conversa com seu parceiro, fala assim, olha, eu me sinto assim, 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 assim. Se eu tiver com você pra gente tomar um café junto, se isso for o nosso momento, vai ser o nosso momento. Se for assistir um filme junto, ou mesmo se a gente conseguir, de fato, ter ali, né, uma relação, eu acho que isso é o mais importante. Não se anular, né? E não anular também a vontade do outro. O outro, muitas vezes, toma atitudes porque ele não sabe o que a gente sente, não sabe como a gente, né, se tá por dentro. Até comentei com o pessoal que pergunta, fala assim, mas como é que vocês se conheceram? Eu falo assim, gente, eu fiz uma coisa que eu nunca sonhei em ter feito na minha vida. Tive outros namorados, não, quando eu comecei a namorar com meu marido, eu já não era mais tão novinha. E eu fiz uma coisa que eu não fiz com ninguém. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, o que eu espero é isso, isso, aquilo. O que eu desejo é assim, assim, assim. Eu, por conta do meu corpo e tal, alguns problemas de saúde, eu poderia ter ou não ter filhos. E o meu casamento já veio num pacote família. Já veio com esse incluso, já veio né? no combo. Só que nós já tínhamos os nossos combinados, os nossos conversados, né, ali. E veio com muito amor, claro. Só que veio naquele momento que eu falei, opa, peraí, né? Eu te queria, mas não foi assim, então já, no susto. E nós cumprimos os nossos combinados. Então, o conselho que eu dou é que as mãezinhas não se anulem. E cumpram os seus próprios combinados com vocês mesmas. Porque se você falar assim, hoje eu vou tirar um dia pra mim, não se culpe. Faça. Tire. Exatamente. Precisa, é necessário. Ouvindo a Thaís falar, me veio à mente outra coisa, eu vou aproveitar esse gancho. Os casais que demonstram afetividade na frente da criança. Isso é um negócio que é importante, né? Muito importante, é muito importante, né? Porque a criança percebe tudo. Tudo,
tudo. Vocês aí, eu tenho filha, mas já está adulta, né? Mas vocês que têm filhos pequenos, né? Tudo, tudo. Então, é importantíssimo, sim, que a gente demonstre afetividade, carinho, para que ele também possa fazer isso lá fora, porque nós somos aquilo que nós aprendemos em casa, né? Então, hoje, o que eu faço com o outro é aquilo que meu pai e minha mãe faziam comigo, né? Então, claro, a gente melhora ou a gente piora o que a gente aprende, né? Depende de cada um. Mas é importantíssimo a gente demonstrar, assim, afetividade, carinho, respeito, conversa, né? Claro que as crianças não precisam participar de todas as conversas, porque existem conversas que eles não vão ter condição ainda de entender. Mas sempre fazer participá-los, né? Então, por exemplo, numa separação, como você se separou, é importante que a criança saiba, né? Não precisa entender exatamente. Tua filha tinha quanto? 5. 5 anos. Uma criança de 5 anos não vai entender muito bem, mas ela precisa saber o que está acontecendo, que vocês, né, vão se mudar, ou que o pai vai sair de casa, e nunca falar mal do outro, né? Exatamente. Nunca. Pelo Gente, amor de isso é o maior Deus. pecado que a gente pode fazer com um ser humano, é falar mal do pai ou da mãe. Eu tenho certeza que aqui ninguém gosta de escutar. Meu pai e minha mãe podem ser as piores pessoas do mundo, Não mas fala. ninguém pode falar. São heróis, né? Até uma certa Sim, período da vida da sim, gente sim. são Eu costumo heróis. dizer, Márcia, que os pais são heróis e a mãe é uma entidade que resolve tudo. Eu acho que Sim. é É isso como se mesmo. fosse uma entidade, né? Que o que eu peço, ela faz. É verdade. Ela consegue resolver, né? Então, assim, então, né, os casais que pretendem se separar, ok, não tem nada de errado também, não precisa viver juntos, né? Se não dá mais certo, porque tem os filhos, mas que seja feita de uma forma civilizada, né? E que as crianças saibam. A gente tem que participar a eles o que está Sim. acontecendo em casa, Eu falei né? muito quando a gente se separou. Pra mim, a Bia era muito pequenininha, mas obviamente ela entendia. Então, é um processo que a gente tem que conversar muito, tem que falar muito com a criança no que ela consegue entender ali pela idade, que consegue entender muita Sim, coisa. Então, consegue. assim, a mamãe e o papai agora são amigos, a gente vai continuar cuidando de você, eu continuo sendo sua mãe, papai continua sendo seu pai. E assim a gente foi construindo essa questão. Hoje eu e ele temos uma relação muito saudável, né? Ele tem outra pessoa com a qual eu me dou muito bem, muito bem. Então, assim, é uma relação saudável. Por quê? Porque a gente colocou em primeiro lugar a Bia, Sim. né? E eu acho que outra coisa que eu preciso pontuar que vem da fala da Thaís, esses combinados. Ela combinou lá antes de casar, praticamente, né? Mas a gente muda. A gente pode acabar mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, por conta da nossa evolução como Sim. pessoa. Mas que esses combinados sejam conversados de novo, que sejam sempre falados, né? Eu acho que isso é muito importante. Você não fica numa caixinha e segue ela pro resto da sua vida, porque nós não somos assim. E existe a individualidade, né? O homem é diferente da mulher e Sim, ponto. ponto, exatamente. E eu queria, inclusive, aproveitar e lançar uma pergunta aqui na roda, que é a seguinte: é mais difícil para o homem ou para a mulher nessa questão toda de existe a maternidade no meio do caminho? No meio do caminho existe a maternidade, né? E aí? Olha, eu acho que é difícil para os dois, né? A mulher, por essa questão que até a Lívia já falou, né? Logo quando nasce a criança, você está amamentando. É uma revolução dentro da gente, né? Tanto fisicamente quanto emocional, né? Mas o homem também. O homem também tem as dificuldades para ser pai, para assumir, né, a responsabilidade. Eu já tive pacientes, homens, que trouxeram essa questão, né? Nossa, agora eu tenho um filho, nossa, agora eu tenho outro e eu não sei o que eu vou fazer, né? Como é que é ser pai, né? Claro, acaba encontrando o caminho, mas eu já tive pacientes de homens, né, que quando
se tornaram pai vieram buscar terapia para buscar ajuda, porque não sabiam exatamente o que fazer. Aumentou a demanda de homens no consultório, sim. Que bom. Aumentou bastante, ainda Procurem bem. terapia, procurem, seja Procurem homem, seja ajuda, mulher, exatamente. crianças. Procura Você não é terapia. louco. Terapia você só é está vida. precisando. Terapia não é para louco. Terapia É é pra para quem quer se encontrar, todo para ser quem humano. quer se Se conhecer, para quem quer se melhorar. É autoconhecimento. Terapia é autoconhecimento. E quando a gente se conhece, é mais fácil a gente lidar com a gente. Sim, com Né? É certeza. mais fácil saber o que me faz bem, o que não faz, o que eu quero, o que eu não quero. E aí tudo fica fácil. Porque quando eu estou bem comigo, automaticamente eu vou ficar bem com todos à minha volta, né? Então eu sempre digo o seguinte: não é egoísta, mas eu tenho que estar em primeiro lugar sempre. Em Sim. primeiro lugar nesse sentido, eu preciso me cuidar, né? Porque senão como é que eu vou cuidar do outro? Como é que a Thaís vai cuidar de 2 filhos Se ela não se tiver ela não bem. estiver bem? E eu vou Como é à que a Lívia terapia. vai cuidar Não. da Bia, de 9 anos, se ela não está bem? Então, vocês têm que estar É bem. preciso. É É preciso. aquela história do avião, né? A máscara. A máscara, quando cai, tem que colocar em você primeiro. Se você não coloca em você primeiro, Você não você não consegue consegue salvar. ajudar. Exatamente. Né? Tem essa coisa de que, se eu estiver passando fome, primeiro eu alimento meu filho, depois a mim. Tá, mas aí eu vou morrer, ele vai ficar, né? Então é uma escolha, né? Eu tenho que me alimentar primeiro para eu ter força e poder alimentá-lo, né? Só um... Não estou dizendo que... Sim. Mas só assim, então assim, eu tenho É que cuidar de importante cuidar de mim si. para que eu possa cuidar do meu filho. Então eu tenho que saber, e também saber as minhas fraquezas, até onde eu posso ir, porque tem essa coisa também, né? Da mãe perfeita, que não Você pode tem. errar, que tem que fazer tudo certo. Nós Que não somos tem direito de humanos, namorar. que não tem direito de namorar, que não tem direito de sair, que não tem Tem, direito de sim. estudar, que não tem direito. É como assim: você agora é mãe, tua vida acabou. Não, tua vida está começando uma nova fase. Você falando aí, porque a gente tem essa mania, o entrevistado está falando e a jornalista já está pensando aqui. Me veio à cabeça uma outra situação, que às vezes pode acontecer do filho sentir ciúmes. Dos pais? Dos pais. Sim, Acontece. Como lidar com acontece. essa situação? Então, de novo, muita conversa, né? Se for preciso buscar terapia, vamos buscar, por exemplo, a Lívia, não sei como é que foi aí esse, né? Mas acontece muito quando os pais se separam, os filhos sentem ciúmes do namorado ou da namorada do pai, né? Uhum. Então, o que a gente sempre precisa? Eu gosto muito de falar de papéis, os nossos papéis na vida, né? Então, é sempre importante a gente sempre deixar claro, por exemplo, vou usar você aqui, tá? Tá bom. A Bia tem a mãe, né? Então, assim, a Lívia, ela é mãe da Bia. Ela não vai deixar de ser mãe da Bia nunca. O pai da Bia é o pai da Bia e não vai deixar de ser pai dela nunca. Então, assim, se a gente conseguir não só explicar isso, mas agir dessa forma, fica mais fácil. O ciúmes vai, Sim. né? A princípio, geralmente, eu já vi muitos casos de, por exemplo, a criança falar: não quero que você namore. Né? Isso. Tem muito disso. E não é Você filme, não né? pode namorar. Não, É não é vida filme, real. é vida É real. vida real. Você não pode namorar. Eu odeio seu namorado, eu odeio sua namorada, eu não quero mais te ver. Assim, eu já vi filhos de não quererem ir com o pai porque o pai tinha arrumado uma namorada, né? Mas eu volto a dizer, se a gente souber administrar isso, explicar, ter um tempo para o filho, né? Então é importante, por exemplo, o pai da Bia, né? Quando a Bia vai, ele tem esse tempo para ela, ele está junto dela, ela precisa se sentir que ela continua sendo amada e que ela é filha dele, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, não tem problema nenhum. O difícil é fazer isso muitas vezes, né, Márcia? Sim, com Não é, certeza. É Lívia? difícil, é difícil. Difícil é Mas você separar esses papéis. Agora eu tô aqui, agora eu sou mãe, É. agora eu sou a namorada É. do Fernando. Mas Né? é necessário e isso faz toda a Faz diferença toda a diferença. na família, né? Nessa família totalmente Ampliada, desconstruída e ampliada. Mas até na família
planejada, vamos dizer assim, né? Existe o ciúme. Existe o ciúme, existe a cobrança. E o meu mais velho, ele é muito apegado, ele é muito xodozinho, ele é muito... De quem? O meu. Mas com assim, você. comigo. E aí ele fala assim, todo dia ele pergunta, você ama mais eu ou o Edu? Você ama mais eu ou o papai? Você ama mais eu ou... Todo dia ele tem esse tipo de pergunta. E eu falo assim pra ele, existem vários tipos de amor. Existe o amor de papai e mamãe, existe... que é o amor do papai e da mamãe, é o amor de namorado. Existe o amor de pai e filho, que eu tenho pelos meus pais, né? Eu tenho um amor pela sua outra avó, que é a mamãe do papai, do papai, os meus sogros, né? Eu amo o vovô e a vovó, que são pais do seu pai, mas eu amo os meus irmãos, amo você, amo o seu irmão, mas cada um tem um tipo de amor diferente. E eu falo pra ele, amor é uma escolha. Eu escolho amar. Então, como é uma escolha, não existe maior ou menor. Então, não se preocupe com isso. De quem eu amo mais. Se hoje você precisa mais de mim, hoje tenho mais atenção pra você. Se amanhã é o seu irmão que precisa mais, seu irmão tem mais. Se depois da manhã é o seu pai. Então, assim, você também escolhe os seus amores. Eu falo pra ele. Você precisa escolher seus amores. Aí ele já... eu tenho 11, né? Que amor, o quê? Idade. Mas essa fala é uma fala importante. Sim, sim. Uma fala importante. É o que a gente está dizendo aqui desde quando começamos, né? É o diálogo, é você sentar, é você explicar, né? Quando você tem a paciência de sentar com o seu filho, conversar com ele, claro, respeitando, né, o entendimento. Não adianta a gente querer, né? Mas, assim, explicar para ele o que está acontecendo, como é que vai ser, né? Porque também a criança, ela já é ansiosa por natureza. Toda criança é, né? E aí, quando é algo que ela não sabe o que é, isso gera uma ansiedade muito maior, E ela né? vai procurar saber em algum lugar. Ela vai querer descobrir. Exatamente, ela vai querer descobrir. Então, é importante a gente sempre conversar, explicar e demonstrar, né? Então, por exemplo, quando eu chego para o meu filho, no caso aí da Lívia, e falo, olha, hoje nós vamos passar o dia juntos. Nós vamos no parque, vamos, sei lá, vamos comer um lanche, vamos fazer tudo. À noite, você vai ficar com a vovó e a mamãe vai sair com o namorado. Ok? Ok, tá certo, né? É isso. Mas eu expliquei, eu falei, eu fiz. Então, assim, eu exerci o meu papel de mãe e à noite eu vou ser a namorada. Então, tá tudo certo. O que não dá é quando a gente mistura tudo isso. Sim. Que hora você não sabe se tá namorando, se é mãe, se é esposa. E tudo né? vira culpa. E tudo vira culpa, né? A Mas culpa quando a gente sabe administrar, vai embora. Desculpa, pode Não, falar, eu Marcinha. que te interrompi. É porque a culpa eu acho que é um dos piores sentimentos que podem existir, independente da condição que você esteja, né? Sim. Porque Culpa. é uma bola Só de neve. atrapalha, só É uma atrapalha. bola de neve. Bom, nós estamos no mês dos namorados, mas na verdade todo dia é dia de namorar. Sim. Penso eu assim. Sim. Então eu queria saber assim, como que a gente pode desenrolar, né? Vamos namorar, meninas. E aí, o que vocês diriam para as mães de Jundiaí? Quer falar? Pode começar, Lívia. Tá bom. Eu venho de um relacionamento com o pai da Bia e agora de um namoro. Então, assim, não deixem de ter este momento de namoro. As crianças dormiram, vai ver um filme, faz uma pipoca, faz um queijos e vinhos, faz uma coisinha gostosa só para vocês dois. Aproveita, se você tem rede de apoio, deixa sem culpa. E não é para ficar falando só dos filhos, é para namorar, para conversar sobre vocês, sobre a vida, sobre as expectativas, sobre o passado, que é alguma coisa que vocês não saibam um do outro. Então, assim, tenham um tempo para vocês curtirem mesmo esse namoro. Não deixa a chama apagar mesmo, né? Que eu acho que é essencial. Eita, isso. Então, A PhD. A PhD. Oh, meu Deus. O namoro, ele não... Quando nós somos mais jovens e, né? Lógico, ele começa ali no sexo e depois ele
Ele vira ali um namoro, uma rotina. E depois do casamento, da maternidade, nós temos mais a rotina do que aquele fogo todo, né? Que tem no começo de um relacionamento. Eu acredito que o principal é você ter esse tempo mesmo, para você se dispor. Porque se você não estiver disposto também, né? Você se dispor, o outro se dispor, ó, hoje as crianças vão dormir e nós vamos assistir um filme juntos. Juntos. Não é para dormir, hein? Nós vamos assistir um filme juntos. Hoje nós vamos tomar um vinho juntos. E tudo bem, se rolar, rolou, né? Meu marido ele fala que o homem, ele tem um sistema diferente da mulher. Eu dou risada quando ele fala assim, o homem é um fogão a gás. Você acendeu, acendeu. A mulher é um fogão a lenha. E ela demora para acender. Tem todo um processo. Tem todo um processo. E quando acende, não apaga mais, meu Deus do céu. E aí ele brinca, ele fala assim, eu demorei para aprender que a mulher é um fogão a lenha, né? Que tem todo aquele processo. Então, sei que tem papais aí, homens, ouvindo. Não esqueça que a mulher é um fogão a lenha. Manda uma mensagem durante o dia. Eu sinto falta de você, eu me importo. Olha, tô com vontade, né, de fazer o que for junto. Mas se expresse. Coloque para fora. Diga para o outro. Porque se você não disser, o outro não vai saber. Excelente dica, hein? Gostei. Pegou essa. Anota. Pega essa. Agora, Sandra, pra gente encerrar de verdade, marcar hora e dia, nem pensar, nem né? pensar, Pelo não. amor de não. Deus, gente. Não, isso não. Não dá, né? Isso tem que... É uma coisa... É instinto, né? Uhum. Então, tem que ser Isso a é hora natural. que nós estamos com vontade, que tá né? E não é... E é isso, como ela falou, você não precisa ficar esperando o dia ideal. Nossa, vai ser amanhã, porque amanhã eu vou... Não, é a hora que sentiu vontade, que os dois estão ali. E sempre é importante a gente expressar o sentimento, né? Porque eu, às vezes, atendo casais que ficam um esperando o outro. E aí ninguém toma iniciativa. Ah, mas ela não falou nada. Ah, mas ele não falou nada. Não, então se eu estou com vontade, eu tenho que dizer. Claro que eu posso ouvir, olha, hoje Não não vai dá, rolar. hoje não vai rolar. Ok, né? Não dá também para ficar com raiva, ficar de cara feia, ficar de bico, não é, Thaís? Sim. Nem É o raio da sempre. preguiça, É, né? às Hoje eu vezes- não tô afim, mas eu preciso de uma massagem no pé. É. E de repente rola. Então, e outra coisa importante, né, para a mulher, principalmente, né, de se fazer também desejada, de se arrumar, que eu digo no sentido assim, às vezes, como a Thaís falou, passam os anos, já não é aquele fogo, aquela coisa, né? Então, a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Então, colocar, né, comprar lá, né, uma camisola mais sexy, às vezes até, né, uns brinquedinhos, que tem muita gente que tem uma vergonha de Não entrar, tenham né? vergonha, pelo Não amor de tenho Deus, não vergonha, tenham né? vergonha. Comprar. A gente também precisa, às vezes, até para nós sentirmos vontade, a gente precisa estimular. Claro. Porque, às vezes, realmente, o dia a dia, a correria, o trabalho, as crianças, a escola, é tanta coisa que, às vezes, você chega no final do dia e você fala, nossa, não quero nem conversar, eu só quero dormir. Não é? verdade. Até Então, a gente precisa também se estimular. Então, eu preciso falar, não estou com muita vontade, mas deixa eu, né? Vou Deixa eu me comprar aqui um esforçar, né? brinquedinho, deixa eu me esforçar, deixa eu colocar hoje, né? Uma lingerie, Então, assim, a gente precisa também Tem que fazer partir isso. dos dois, Tem né? que partir Tem que dos partir dos dois, dois. exatamente. É que a mulher tem aquela coisa que ela tem que se autodesejar primeiro. Pra depois Sim. ela conseguir desejar o outro. E o homem, ele já é diferente. Ele Já olha, Ele já deseja. chega chegando. Já. Ele já chega, Já chega chegando. já chega né? chegando. E ele é visual também, É, né? Sim. A Sandra falou dos brinquedinhos, nós estamos aqui pensando muito seriamente em fazer um podcast sobre esse assunto. Um episódio só sobre Ai, isso. me liga, Legal. me manda o Olha lá. Telegram. Aliás, a Thaís deu algumas dicasinhas boas aqui. A Sandra, então, nem se fala. Então, acho que, né, deu para ajudar.
Você quer deixar algum recadinho? Namorem, muito. É só o recado que eu tenho pra dar. Namorem porque faz bem pra pele, pro humor, pra vida. E as redes sociais? E as redes sociais? Não é pra isso, tá? As redes sociais é pra outra coisa. Mas pode contar com Mães de Jundiaí, caso queira desabafar e ouvir uma história diferente. Mães de Jundiaí, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Lembrando que a participação de vocês é essencial para esse podcast continuar rodando e ter convidadas maravilhosas, como as que tivemos hoje, né, Marcinha? Exatamente. O mesmo vale para o Grupo Novo Dia, estamos em todas as plataformas. A gente queria, inclusive, saber de vocês aí, se vocês puderem mandar um feedback do que estão achando, né? Mandem críticas também, a gente aceita, viu? Muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, foi sensacional. A gente vai voltar nesse tema, né? Esse tema com não certeza. só lá no grupo, mas aqui também a gente gosta bastante de falar sobre isso. Precisamos. Certo? Sim. Certíssimo. Bom, ser mãe ou ser namorada? Eis a questão. Não há questão aqui. A questão é amar. Então, feliz Dia dos Namorados sempre para vocês. A gente volta com outro episódio. Espero vocês. Um beijo, tchau. Tchau.